Muito bem, gente, começa agora mais um podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, que nessa temporada está tratando do tema fidelidade, gente. Olha, fidelidade com respeito ao uso do tempo, da adoração a Deus no templo, nosso corpo, né, como o templo do Espírito Santo também, nossos talentos inatos, adquiridos, nossos dons que Deus deu pra gente também, a nossa vida como um dom, os recursos financeiros, o cuidado com este mundo, com os relacionamentos, como usar tudo isso para a glória de Deus. É um tema muito interessante, muito legal. Espero que você tenha aprendido, como a gente também tem aprendido aqui a cada encontro, e esperamos que você esteja crescendo como a gente também, nesse bate-papo aqui em torno da palavra de Deus. Bom, nós temos a alegria de receber aqui mais uma vez, nessa ferramenta, nesse bate-papo, que esperamos que faça você crescer, te estimule a ler mais a Bíblia, estudar a sua lição. Tem momento ali de insights e troca de ideias na Escola Sabatina Jovem da tua igreja e também no pequeno grupo de jovens. Eu queria mais uma vez apresentar a vocês aqueles que estão aqui para bater um papo com a gente aqui. Ela é diretora de jovens também, trabalhou como diretora de clubes de desbravadores, acertei. Também esteja atuando na Missão Caleb, ele é líder influente, tem um fã-clube lá na igreja dela, da igreja de Perus pro mundo! Rebeca, bem-vinda mais uma vez aí. Obrigada, Que Deus abençoe muito você, tá aí, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, tá? Muito obrigada, pastor, pelo carinho e pelo convite mais uma vez. A gente que agradece. Nós estamos sozinhos, né, pastor? Nós estamos bem aqui acompanhado, hein, rapaz? com o nosso líder. Já foi meu líder. Continuará sendo meu líder, é um exemplo. Pastor Carlos! E além de pastor, é amigo, né? Olha é um aí. privilégio ter sua amizade, viu, pastor? É um prazer, Rebeca. Olha, ele até se emociona, né? A voz Fala embarga. sério. É um lencinho, pastor. Não, eu vou te falar uma coisa. Falou de jovem, viu? Eu emociono. Só se tirar jovem da minha vida, eu sofri, cadê eu? Então, gente, olha, e eu tô acompanhado aqui também. É um privilégio estar com vocês aqui, Rebeca, pastor Fabrício, o pessoal aqui. E olha, Johanna tá aqui do meu lado. Johanna, você não será mal interpretada, tá bom? Casada com Fábio. O Fábio, a Johanna, ela está firme com você, tá bom? Tá tudo certo, tá? Confusões à parte. De São Miguel Paulista, esse casal, tá? Eles trabalham com o diretor de clube desbravador. Gente, eu gosto disso, eu amo isso. Gente, se eu não for para um acampamento, pelo amor de Deus. E aí, seja bem-vinda, Johanna. Obrigada mais uma vez pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Estamos aqui também, né, com o pastor departamental de jovens, Fabrício, homem de Deus, ousado aí. Obrigado. E que Deus possa estar aqui conosco. Só para constar mais uma vez, Fábio, um abraço para você, Fábio. Fábio. Casado com Johanna, nossa diretora de jovens da igreja de São Miguel. Um abraço a todos os jovens lá de São Miguel. Foi muito legal ali, estamos ali curtindo um pouco ali daquele momento ali do retiro espiritual. Foi muito top poder participar com essa galera lá. Muito E bom. estamos começando aí o ano com o pé direito, né? Temos desafio ON, com um monte de atividades aí, com grandes treinamentos, encontros inspiracionais, desafio para missão. Grandes eventos nos esperam aí em 2023. E a galera de Perus ali também, e também ali de São Miguel, estão convocados para participar deste grande movimento missionário. Tá bom? Com certeza. Eu queria também desafiar você que está em casa aí, continuar perseguindo a gente nas redes sociais, nosso Instagram, Jovens Adventistas APL, lá tem várias ações, está chegando aí, gente, já perto aí o Dia Mundial do Jovem Adventista, a gente está chegando num momento aí incrível, já chegamos aí também, já iniciamos nosso momento aí de oração durante o ano, vem as campanhas evangelísticas aí, Semana Santa, Dia Mundial, e o ano tá só começando. De preferência, sendo fiéis a Deus aí, né? Inclusive, eu queria desafiar você a continuar também se inscrevendo no nosso canal, compartilhando esse conteúdo aí também com seus grupos de família, familiares e com seus amigos. Sugestão nossa aqui, gente, aqui tá uma deixa, tá? Diretor de jovem, o professor de Escola Sabatina, começou a lição, já anunciei que o podcast em áudio e em vídeo já está disponível. Abre na frente deles, ó, gente, já compartilhei agora. Procure a plataforma de áudio que você mais preferir, para você ouvir em áudio, ou também no YouTube aí, acompanhe aí o Paulista Leste, se inscreva e acompanhe aí os cortes e também a minutagem no dia que você mais quer reforçar aquele conteúdo, aquele assunto que mais chamou a tua atenção, tá bom? Bom, nós queremos iniciar esse momento aqui do nosso podcast, queremos pedir aqui a bênção de Deus, convidar aqui a Rebeca para que esse instrumento aqui que nós temos de
incentivo de estudo da Bíblia, seja de fato, cumpra esse propósito, né, de fazer a galera se voltar para a palavra, meditar na palavra, e que esse conteúdo de alguma forma motive alguém a também ter essa postura doadora, como o tema da lição sugere pra gente. Ora, por favor, tá? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de abrir a Tua palavra, Senhor, e aprender um pouquinho mais sobre as coisas que o Senhor nos deixou, Pai. Agradeço também pela conexão aqui. Nos guie, Senhor, no estudo da Tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Obrigado, Rebeca, pela oração. Bom, gente, tirinha na tela aqui, também na sua tela em casa, acompanhando, ou na sua lição, para quem está ouvindo aí. Gente, olha que legal, eu fico imaginando essa cena. O tema da semana é a doadora extrema. Imagina Jesus no templo, com seus discípulos, aquela galera ali passando no gasofilaço, que é onde colocavam as doações, e aí passava um cara ricão lá e... Dinheiro bom, hein? Passava outro ali, mais moeda, e ali entra uma mulher, roupa suja, não é? Tava na cara pela até a própria vestimenta, né? Que era uma viúva, não tinha mais esposo, muito provavelmente não tinha mais filhos, homens para defendê-la, ou para advogar por ela, ou para sustentá-la, né? Mas ela entra no templo, e aí Jesus ali dando lições de tudo, em qualquer coisa que se movia, ele estava dando uma lição para eles, né? E aí Jesus ali para, ó, vai vendo ali, ó, vai olhando ali, quer saber o que é adoração de verdade, adoração extrema, quer saber o que eu espero de vocês? Preste atenção na atitude daquela mulher. Que criatividade, né? Gostaria de estender aqui um elogio, né? Tô vendo aqui os nomes aqui nos créditos. Agatha Lemos, Caleb de Carvalho. Gente, que criatividade. Eu deixei muito engraçado. Quando eu abri, eu dei muita risada. E tipo assim, vai vendo. Tipo Inclusive, assim, um abraço novo aí pra Agatha Lemos, aí Michel Samboy, o Caleb Carvalho, que faz a nossa ilustração. A lição são de editores, inclusive abriram nossa temporada aqui, né? Nosso podcast. Ô, pastor, eu tô quase pegando a caneta e pondo na minha lição. Aqui tá escrito vai vendo, aí eu coloco outra fala de Jesus, vai abraçando. Porque essa é a ideia. Não é só pra ver, né? Pra você pegar o exemplo. E aí, qual é a impressão, Johanna, que você teve aí dessa tirinha da semana? Até fiz aqui um comentário. Todos deram do que lhe sobravam, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. A gente vê ali, né, quem já assistiu os filmes ou algum tipo de série sobre Jesus, a gente vê que as pessoas, aquele momento de adoração, era quase que um fashion week ali, né? Era quase que um... Forma de se... Era um... Esqueci aquele evento que o pessoal vai todo Fashion arrumado. Week, esse negócio aí de cada um mostrar o que tem, o seu poder aquisitivo, hoje em dia, através de roupas, de looks, né? Mas naquela época, esse era o evento. Você quer mostrar quanto você tem? Como você é rico? Vai lá no templo, na frente de todo mundo, aquela fila, e quem levava os vasos caros, quem levava as coisas, os incensos, as coisas caras. E era mesmo, e também, né, coitado ali dos pobrezinhos, que tinham que se expor também, né? Então, só que a gente vê que, assim, com certeza ela não foi a única, né? Mas Jesus usou o exemplo dessa viúva, ela não teve vergonha, né? Apesar dela não ter os mais caros e os melhores, era tudo que ela tinha, né? E ela entendeu. Ela ofereceu melhor. E foi extremo, né? Foi extremo, foi diante dos homens, foi nada, mas assim, ela entendeu que era tudo que ela tinha e era o que era de Deus. É tudo que eu tenho, é de Deus. Sensacional. Alguém tem mais alguma impressão aí? Alguma coisa que queria acrescentar? O pastor, Rebeca? O que eu gostei de cara também, é isso aí, ó. Jesus fala, olhe. Ele sempre chama atenção, porque realmente essa mulher não era atraente, não era o centro das atenções. E os discípulos também tinham esse... E um detalhe, não importa se você é o rico ou o pobre, às vezes você tem a mesma mentalidade. Você tem a mesma mentalidade. Então Jesus fala assim, olha, presta atenção. Não, mas eu tô vendo as ofertas... Não. Olha isso aqui, olha essa mulher, olha esse detalhe aqui. Às vezes Deus nos chama por uma coisa que a gente não tá vendo. Eu achei fantástico. Minha percepção é a seguinte, cara... A gente pode ser desapercebido pelos outros. Ou pode ter uma atitude que para os outros pode ser, não ser assim tão importante. Mas Deus sempre enxerga a gente. Ele vê nossas atitudes, ele vê o que está por trás das intenções. Nunca uma atitude sincera vai passar desapercebida aos olhos de Deus. Olha, Deus está na frente dela. Jamais. E tudo tem um propósito também, né? Porque se a gente olhar ali, os dois têm um
né, olhando com um olhar de julgamento, o outro com certeza já passou e levantou, Orgulho, né? Olhar, Um orgulho. Nossa, você viu Altivez, quantas Não é moedas nada eu derrubei? né? Enfim, mas o texto da semana aqui de Marcos, capítulo 12, 40, 41, 44, diz assim, olha, registrando aqui esse conteúdo, que foi uma história bem conhecida, mas diz assim, Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas, muitos ricos lançavam ali grandes quantias, então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor, olha, pouco valor. Verso 43, chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todo, não foi mais do que um dos ricos, foi mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Rapaz, ela pegou tudo. Possivelmente afetaria até o que ela iria comer naquele dia. E olha que atitude o céu viu aquela mulher fazendo. Eu, inclusive, queria até pedir ao pastor Carlos que nos ajudasse aqui. Depois a gente volta para o texto aqui, porque o texto, a lição vai discorrer um pouco do que esse texto, ou do que Jesus quis dizer quando, de propósito, resolveu registrar essa história. Eu queria que você nos ajudasse, pastor Carlos, a nos contextualizar na lição dessa semana. Tem uma historinha que começa aqui, eu queria que você nos ajudasse a entender melhor. Essa história que é interessante, né? Quem leu aí, tá? Quem tá lendo. Imagina só, você fez um trabalho que ganhava até bem aqui, né? Uhum. $25 mil, né? Ele ganhou ali de um serviço que ele fez, né? Na igreja e tal. Empreitada, tudo. Aí, de repente, poxa, você tá com dinheiro ali. Aí a primeira coisa, como uma pessoa fiel, que você pensa assim, não, vamos dar o dízimo, dar a oferta, aquela coisa tal. E aí até a esposa perguntou, e aí? Quanto que nós devemos doar, né? Aí, 10% tal. Aí ele falou, não, vamos doar tudo. Não, como assim? Como assim? Mas se eu olhar bem aqui, aí ele falou assim, não, olha só, tá vendo? Esses móveis a gente não vai levar, tal, isso aqui vai ficar, vai desgastar. A gente tem o que tem, a gente já tem o suficiente. Que tal a gente partilhar aquilo que a gente vai ficar de sobra, né? Que tal a gente partilhar? E aí, o resultado aqui, tudo bem, vamos ficar com 10% e dê 90%. Uau, que desafio, sabe? Mas eu fico olhando aqui, a lição, ela vai entrar nessa área, porque a gente tem muita preocupação, pastor, com quantidade. O que é o certo? A quantidade, quanto eu devo dar? 100 é muito? É pouco? Eu lembro que uma vez a minha esposa, quando ela foi concursada, ela ganhou, ela conseguiu, né? E ela tinha prometido a Deus, isso na época, né? Um valor, Senhor, se o Senhor me ajudar nesse concurso e tal, do meu primeiro salário, vou te dar R$100. Mas R$100 era muito, agora é também muito, né? Já ajuda, né? Alguma coisa. Mas assim, era muito, né? Então, assim, era quase, sei lá, metade do salário, não sei o que era. Era grande, o valor era muito, né? Ela está trabalhando até hoje. Então, assim, Deus ele se preocupa também com a proporção, sabe? Você vai sofrer, vai sair de você. Né? Então, mas pastor, peraí, como é que a gente pode fazer isso? Quanto que a gente doa? Aliás, para que doar, né? A lição ela vai te ajudar muito nisso, né, nessa semana, né? Doar. E outra coisa, doar para quê? Às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero doar porque Deus vai me devolver. Não, eu quero doar por causa de status. Ou quero doar porque eu me sinto bem. Eu quero me sentir bem, ajudando as pessoas. Mas será que esse é o propósito? Será que esse é o foco? Será que Deus está precisando de alguma ajudinha ou você se sentisse bem? Mas nós vamos perceber aí que o doar, ele tem que ver também com preocupar-se com o outro, fazer o outro feliz e também você ser salvo. Porque você está se separando daquilo que te prende. E vai surgindo outras ideias, pastor. Vai surgindo outros insights aqui. Sim, é isso aí. Bom, aqui é importante a gente entender que o que Deus de fato quer da gente é que a gente se lance nos braços dele de forma confiante, né? A gente não pode imaginar um relacionamento com Deus com reservas, né? Eu acho que o nosso grande desafio, quando a gente pensa em entregar, de doar, de contribuir com o reino dele, é a gente ter essa tendência natural de querer ficar com o melhor para nós, embora Deus sempre peça o mínimo, né? Mas a gente tem a tendência a querer entregar para Deus o que sobra. Já imaginou a gente ter lá o nosso filho, a gente, não, cara,
Se sobrar tempo, eu vou brincar com você. Eu vou né? Tá lá com a esposa, não, eu tô muito ocupado e tal. Se sobrar tempo, se der, a gente sai, a gente vai namorar, a gente... Imaginou? Você tem um relacionamento, você desenvolver um trabalho, né, com o seu chefe, no seu trabalho, sempre você oferecendo a pior Não parte. melhor. Nunca Aquele alimento vencido na hora da cesta básica lá da campanha da Então, igreja. é um negócio estranho, né? Você pensar assim, né? Eu vou dar minha roupa, eu vou dar assim, eu não aguento mais, eu vou me livrar, é mais estragada. Não dá. Então, com Deus também não é diferente. Na verdade, o princípio que Deus estabelece aqui Extremidade, né? é você entregar. O que é uma oferta extrema, né? O que é uma doação extrema? É aquela que é feita com o seu melhor. Não tem nada a ver com o volume em si, certo? Mas com a sua decisão de colocar a Deus ou entregar a Deus o seu melhor. E é interessante, né? Porque ela é extrema, porque aquela mulher deu tudo, porque representava a oferta, o dízimo, representa a nossa vida, né? Deus não quer literalmente seu dinheiro, papel, ele quer saber se você está disposto a dar para ele o seu coração, a sua vida completa, né? A sua vida como, de forma integral. Se você, quando você faz isso, está dizendo assim, o Senhor é o primeiro na minha vida, o Senhor mais importante para mim. Eu não te ofereço o que está sobrando, eu te ofereço o melhor, te ofereço tudo que eu tenho. E isso aqui me representa. Olha, o melhor que eu tenho do meu trabalho, do meu suor do mês, está aqui, Senhor. É mais do que papel, é mais do que... É muito mais do que isso, né? E é interessante. Era isso que Deus gostaria que a gente entendesse. Quando a gente pensa, ou quando a gente pensasse em devolver, em ofertar, é o meu melhor? É proporcional? É resultado realmente de gratidão? Ou é porque eu me sinto obrigado? Ou porque o pessoal vai pensar Por em mim? necessidade, sei lá. Qual outro motivo que não seja esse? O melhor, ou gratidão, ou uma entrega que realmente eu sei que é sem reservas. E é mais ou menos isso aqui, né? A lição até menciona aqui sobre, na parte aqui de segunda, não compreenda, sobre o lugar certo. Interessante que aquela mulher leva, ela poderia levar em qualquer outro lugar, né? Ela podia pegar aquela moeda e entregar para um mendigo na rua, né? Ela podia entregar para em outra lugar. E com motivo, né, para pastor? ser usado de uma outra forma, mas aquela mulher. E curioso, hein, gente? Curioso. É muito curioso isso, né? Porque o contexto do templo na época, porque é nesse contexto que Jesus vai lá, ele desmonta o templo, ele vai para cima ali dos sacerdotes, dos fariseus e desmonta aquele esquema escandaloso, corrupto que estava envolvendo a questão da igreja, do templo. E é nesse contexto que ela, uma mulher pobre, viúva, mulher naquele tempo, ela tinha todos os motivos, humanamente falando, todos os motivos do mundo para não ofertar. Pouco que eu tenho a dar para esse povo aí que está aí ostentando, vou nada. Mas percebe que a relação dela, ela estava muito acima dessas preocupações, né? A relação dela era com Deus. E ela, mais que ninguém, né? Ela entrega num lugar específico. E Rebeca, por que o lugar... Por que é tão importante o lugar? Existe um lugar certo na Bíblia em que a Bíblia orienta a gente a devolver ou a doar nossas ofertas? Tudo é uma questão de propósito, né? Por que ela levou a oferta para o templo? Ela acreditava no que o templo poderia usar ali a sua oferta, né? Hoje em dia, trazendo para um contexto atual, por que eu dou minha oferta? Para onde ela vai? Qual que é o intuito de eu ofertar? O que eu estou ajudando? Então, o lugar certo não é, por exemplo, a igreja, mas é todo o contexto. Tipo, o que essa oferta vai chegar? Através do que vai chegar? Eu posso dar para um mendigo na rua. E assim ele pode receber de outras pessoas. Mas eu levando para o templo, eu estou colocando meu propósito de, Senhor, aqui é a sua casa, estou te entregando. E tem uma missão para cumprir, né? Exatamente. Aqui na lição, né, ela fala sobre os líderes daquela época, né, toda a hipocrisia que rolava. E pensar que entrou uma senhorinha com todo o seu coração, humildade ali e entregou. O que as pessoas iriam fazer? Isso pouco importa. O que importou, o que na verdade se destaca aqui é o que estava no coração dela, no ato dela de entregar ele. Interessante, porque essa questão, a gente já falou nas lições anteriores, várias lições falando sobre essa importância de Deus orientar, eu quero que leve a oferta, eu disse para o holocausto e tal. Tem que ter um lugar, existe um grupo de pessoas que eu selecionei para estar cuidando, para estar distribuindo essa oferta, para fazer com que a pregação sobre o meu nome não morra, para que ela avance para outros lugares.
Então havia a casa do tesouro é chamada claramente na Bíblia. O templo era o lugar Sim. que Deus havia determinado para que fosse levado as ofertas, né? Fabrício, eu sou conhecido lá no distrito, às vezes, como o pastor que inventa umas parábolas modernas, sabe? Eu tenho que patentear esses negócios. E, rapaz, eu inventei parábola de tudo, até do palito de dente. Uma hora eu conto depois. Mas eu vi nessa lição, me saltou um insight, a parábola do varal. Como assim? Rapaz, o que é mais importante? O varal que estende a roupa ou o prego que segura tudo isso? Ah, mas é isso, aquilo, outro. Os conservadores vão falar do prego, que é importante. Os outros vão falar, não, se pendura a roupa de qualquer lugar. Mas vai pendurar a roupa em qualquer lugar. Se põe no prego, vai enferrujar. Se põe em qualquer lugar, vai sujar. Tudo é importante. Então é o seguinte, quando você põe o prego, você está sabendo, nos dois cantos, você está fazendo assim, ó. Eu estou sabendo da onde vem isso e para onde vai. Tem princípios. Só que não é só os pregos em si. O varal, o que eu vou estender a minha vida, as coisas que vão sendo estendidas neste varal, são importantes. Então, assim... E essa roupa vai ajudar a vestir alguém. Né? Olha, tá vendo? Rapaz, no contexto. Até no clima já aqui. No contexto. Então, assim, eu preciso... Tudo bem, o foco são as roupas, como que ela vai ser estendida. Só que também eu não posso ignorar os princípios, a igreja, o lugar certo do prego. Então, eu diria que sábado de manhã é o prego. A oferta lá na igreja é o prego. É o lugar onde está fixo as suas ações. Tudo que é ação tem que estar fixo em algum lugar. Você não pode ser um cristão sem igreja, sem propósito, sem oferta, sem princípio, sem referência. Sem referência. Então, se você tira a oferta, se você tira o local, você está tirando a referência e você pendura a sua vida em qualquer lugar. Interessante, hein? Mais uma parábola aí que você, rapaz, essa você criou antes de ir pra cá. Não pode ter criado tudo isso agora. Já faz uns dias aí. Ah, tá vendo aí? Não pode, gente, pelo amor de Deus, né? Interessante da lição menciona aqui, olha, quanto nunca é a preocupação de Jesus. Aquela lição, achei muito legal isso aqui, tá? Nunca é a preocupação de Jesus, porque seu foco não está no dinheiro. Se fosse o dinheiro, quem ele deveria valorizar? Os outros. Os caras que levaram mais. Sim. Então, é óbvio que a preocupação dele não era a quanto. Não era. Óbvio que não era. Mas a fidelidade, a entrega daquela mulher, a adoração que ela estava prestando a Deus com o que ela tinha. E no caso aqui, o único que ela tinha, né? Se assemelha muito bem. Imagina porque que essa atitude saltou tão forte aos olhos de Cristo, né? Porque Deus também não deu o que sobrou. Deus não enviou mais ou menos, né? A oferta de Deus não foi uma coisa assim, que ok, manda que tá sobrando aí. Manda não, os anjos ali. Não, meu filho não. Ele mandou o melhor. Aliás, ele mandou tudo o que o céu tinha. Tudo. E eu imagino por que essa história foi tão valiosa para Cristo. Porque todo mundo estava pensando ali que tinha que ver com quantidade. Às vezes a gente faz até no lugar certo, mas pelo motivo errado. Às vezes a gente faz até pelo motivo certo. Eu conheço gente da igreja. O cara doava o dízimo, até contexto de pandemia, tá? É um absurdo, mas eu ouvi essa história, o pastor me contou que uma pessoa tinha um pouco mais de idade, não estava indo para a igreja por conta das restrições e tal. Chegou no pastor e falou assim: olha, pastor, eu não estou indo mais para a igreja, estou indo para outra igreja. Aliás, eu estou indo para outra igreja e eu vou levar meu dízimo, hein? O meu dízimo. Tem um detalhe. Como é que pode, pastor? Os jovens estão tomando de conta da igreja? Isso é um absurdo. E os líderes? Aliás, eu vou levar meu dízimo e eu quero ver como essa igreja vai se sustentar. Isso é o cúmulo. A mentalidade. Então percebe que o dízimo era quase o passaporte livre dele para ele achar que poderia mandar na igreja e desmandar. A cadeira vitalícia. Você tem noção, as anomalias que podem gerar. Porque o lugar não é suficiente. Tem que ter o lugar certo, tá correto. Sim. Mas tem que ter a motivação correta. Certo. Senão aquilo pode se tornar um grande problema. Deus sim deixou claro que a casa do tesouro era o lugar. A igreja era o lugar que ele reservou para que isso acontecesse. Para que a oferta fosse entregada, porque havia um propósito para isso, né? Eu até queria pedir a Johanna aqui, né? Por que Jesus tem tanta preocupação em avaliar não a quantidade, mas aquilo que nós doamos, Johanna? Voltando aqui para a lição, né? Aqui no terceiro parágrafo, tem uma partinha que fala: uma oferta de 5% da renda de uma pessoa rica significa para Jesus exatamente o mesmo que 5% de ganho do mais pobre. Porque Deus não trata os indivíduos com parcialidade. Como Jesus avalia o que doamos, né? Eu acho... Cara,
Deus é muito inteligente e Deus é o cara mesmo. Porque a mesma oferta, se eu faço um pacto, né, com Deus de 5% e eu ganho 1.000 e outra pessoa que ganha 10 faz esse pacto, Vai ser proporcional. é proporcional, sabe? Os dois ali estão fazendo o mesmo esforço, né? Os dois estão fazendo aquilo. Então, assim, Jesus, ele avalia isso, né? Ele avalia esse esforço que a gente faz, ele avalia como a gente... Eu acho que o simples fato de olhar e falar assim, não, eu vou separar uma parte, eu vou dedicar aqui ao templo. E também aqui fala que aqueles que compreendem e aceitam o sistema proporcional justo de Jesus não querem mais confiar em suas percepções e impulsos. Né? Como a gente falou na lição anterior, né? É tudo retorno pra gente, né? Não vão mais doar com base em emoções, né? O cara lá do dízimo. Sentimentos, motivações externas, apelos. Em vez disso, eles querem que suas doações sejam motivadas por princípios que sejam tão regulares quanto recebem bênçãos financeiras do céu. Então, quando a gente tem ali um pacto, né? Quando a gente tem ali determina algum valor, alguma coisa, não é pelo valor em si, né? Até porque quando eu determino uma porcentagem, outras pessoas também estão devolvendo aquela porcentagem. Mas é por ter ali algo determinado, organizado e algo que vai ser contínuo e regular. E o mais importante de tudo, né, Johanna? Proporcional. Interessante porque a ideia de Deus, quando ele permitiu, estabeleceu o sistema do dízimo, as ofertas, a igreja, o meio pelo qual ele queria que o evangelho, com poder, alcançasse o mundo, tinha fins educacionais. Envolvia muito mais do que uma questão de sustento da igreja, mas educar, como educou Elias, a viúva, agora no caso aqui, esta viúva pobre, a gente depender de Deus. A gente reconhecer que mais importante que a quantidade é se é proporcional àquilo que ele tem me dado, às bênçãos que ele tem me dado, né? Se eu faço isso com alegria, se eu faço de forma planejada, sistemática, se eu faço pelo motivo certo, se eu entendo que plantando com alegria eu vou colher muito mais. Então, a gente precisa entender que Deus, ele tem total controle, ele avalia tudo que a gente faz, os motivos pelos quais a gente faz as coisas, né? E nesse caso aqui, como é interessante isso, né? Não sei se a gente parou para pensar nisso, mas a mesma exigência que Deus faz para alguém que tem condições, alguém que está vivendo um bom momento, tem um negócio promissor, conquistou por conta dos seus estudos, do seu trabalho, ou por alguma herança que recebeu, por uma vida abastada que tem, é a mesma coisa que ele pede do pobre. O dízimo não tem nada a ver com classe social, não tem nada a ver se o cara tem muito ou tem pouco, não tem nada a ver se ele é pastor ou se ele deixa de ser pastor, não importa, é para todo mundo. Até para quem não tem ainda. Jacó não tinha nada, tinha uma mala sem alça na mão, e ele já entendeu o propósito. Senhor, então, eu nem tenho ainda, mas de tudo que o Senhor vier me dar, eu vou te dar o dízimo e a oferta. É por isso que a gente vê que a viúva, ela realmente entregou mais do que aqueles. Proporcionalmente? Né? Porque ela entregou tudo. Se eu ganho R$1.000, eu entreguei R$1.000, mas o pastor ganha 5.000 conto. 100 mil, vai? 100 mil. E dou 10. 10. Quem e deu eu mais? entreguei 1.000. Quem entregou mais? É essa questão que, se fosse igualitário, tanto eu quanto ele deveria doar o mesmo valor. Essa é a questão. Deus teria estabelecido um valor fixo. Olha, em cima de R$1.000, vocês vão sempre doar 10%. Mas Deus não estabeleceu um valor fixo. Ele colocou uma oferta, né? Ele estabeleceu o quê? Tipo ali, livre. Ele Você só disse doa assim, de acordo com o seu coração. tem que ser proporcional. Aliás, Isso. ele falou assim, tem que ser proporcional. Se eu vou reconhecer a proporcionalidade da bênção de Deus na minha vida, manifestada através das minhas ofertas, aí é a questão minha. Sim. Diz não, é ok, é 10%, não importa o que é. Não importa o que você ganha, não importa a sua fonte, se é empregado, se é patrão, ok. Mas a oferta, proporcional, tem que ser regular, tem que ser com alegria e tal. Ninguém é obrigado, tá? Mas é você que vai decidir. Eu me sinto muito abençoado. Cuidado com o cuidado que quando você vai numa igreja que o pastor lá fala assim, olha, você tem que dar 300. A pessoa, ele fixa a quantia. Sim. Isso não é povo de Deus, isso não é igreja de Deus. Aqui, a Bíblia trabalha com percentual. É uma coisa incrível. A Bíblia trabalha com percentual. E ela orienta se você vai obedecer ou não, se você vai seguir ou não, se você vai experimentar ou não, aí é com você. Justamente para ser justo, né? É isso aí. E é tudo também uma questão, que a gente ressalta a questão do espiritual também, né? Tem um sentido. Uma vez eu também tive um insight agora também de você falando, que é bom, às vezes é legal a gente comparar, por exemplo, o dízimo
como aquilo direcionado a Deus, né? E a oferta é como direcionada a Jesus. Porque Jesus, ele doou-se como oferta, ele ali os sacrifícios eram uma forma também, né, de oferta ali pelos pecados. E a oferta, quando a gente pensa nisso, cara, a oferta representava Jesus, né? representava Jesus, sabe? Cara, eu tô é muito representando lindo. na minha vida o sacrifício. Então, quando você não é proporcional com as ofertas de Cristo, já que é sério isso aqui, né? Uhum. O dízimo é de reconhecer Deus como Criador, o dom de tudo, sustenta a minha vida, etc e tal. Mas a oferta é reconhecer a oferta que Deus deu. E Gratidão. quando não é proporcional, o que eu estou dizendo para Deus, em outras palavras, na prática, eu não sou grato pela oferta que você me deu. É muito top, mas a minha reação é dizer que ela não é tão importante assim. É muito sério isso, né? Mas quando ela é proporcional, eu estou dizendo a Deus, Senhor, eu reconheço que essa oferta que o Senhor deu, a minha nem se compara com a tua. Mas olha, eu quero só que o Senhor saiba que eu sou muito grato. É muito lindo, né? Ok, vamos lá. Demais. Hipertexto, chegamos aqui na parte do hipertexto. A palavra-chave é proporção, de propósito, gente, ó. Proporção. Eu queria começar aqui com o pastor Carlos. Qual é o texto? Tem algum texto, uma palavra? Eu queria que você destacasse. tenho. Vai lá. Deixa eu só perguntar também. Alguém escolheu o texto de Coríntios? Alguém escolheu? Alguém Não, escolheu né? Coríntios? Não, Escolheu? dessa vez Não, não. não. Gente, olha, esse texto diz assim, ó. É o texto que está ligando esses dois, a terça Sim. e quarta. E aqui no versículo 7 de 2 Coríntios 9, 7, é isso aí? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, motivação, alegria. Detalhe, alegria é um dos frutos do Espírito, tá? Então a motivação tem que ser essa. Mas a palavra tá aqui, ó. Contribua. Tribua de tributo. Ali, contribua, juntos. É um todo. Todo mundo, todo tempo porque sempre vai acontecer isso daí. Contribua. Soma. Eu vejo soma de pessoas, não de valores meramente, mas eu vejo uma soma de tudo, caráter, crescimento e tudo. E perceba aí, segundo o que está proposto, ou que você propôs no coração. E aí Cristo de novo fala, né? Onde estiver teu tesouro, aí vai estar o teu Coração. coração. Se está no reino, automaticamente você vai investir no reino, né? No reino de Deus. É o melhor investimento da vida, viu? E agora aqui eu queria ouvir aqui a Rebeca. Qual é o texto que você escolheu, Rebeca? A palavra? Ó, escolhi Deuteronômio, capítulo 16, o verso 17, que diz assim: Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E de acordo com isso, eu escolhi a palavra equidade. De acordo com o que você tem. Não é igualitário, igual a gente comentou na lição ali do dia anterior. De acordo com o que eu tenho, o que eu estabeleci, eu estou entregando ao Senhor. E é interessante que Deus ele não faz um comparativo de tipo assim, quem deu mais ou quem deu menos. Deus ele sempre vai olhar o compromisso que você teve em separar aquela parte e estar devolvendo para ele. Com equidade, né? Com equilíbrio. Sim. Com proporcional. Isso aí. É isso aí, vocês estão demais aí, gente. Eu Então, te olha, falar, viu? se eu pudesse acrescentar alguma coisa mais aqui, eu colocaria a palavra justo, né? Proporcional é ser justo, né? Segundo as bênçãos de Deus na sua vida. É um modelo para nossa vida, é uma forma de você não esquecer as bênçãos de Deus, é uma decisão, que é uma coisa que você toma individualmente. Tem que ser de forma organizada, não pode ser assim, nesse mês dá, nesse mês não dá. Nesse mês eu não estou bem, não tô gostando da igreja, não gosto daquele pastor não, então eu não vou não. Não, tem que ser organizado, tem que ser proporcional, tem que ser sistemática, certo? E tem que ser com alegria por aquilo que Deus fez por você. E, gente, se esse é o motivo do seu coração, aí como foi certamente daquela viúva, ela vai ser proporcional e vai ser, o mais importante de tudo, vai ser aceita por Deus, que é o que mais importa. Por isso que as ofertas têm que ser regulares, né? Porque as bênçãos de Deus por nós, elas não tiram férias. É verdade. Elas são constantes e regulares. E quem reconhece isso, segundo a Bíblia, vai ser muito, muito feliz. E com respeito à questão da oferta, é muito importante, né? Já que o dízimo Deus estabelece, pergunte para Deus. Converse com Deus. Coloque no seu orçamento. E eu fiz isso, faço isso a cada vez que o ano muda, minha esposa também. E é top demais, gente. Você poder olhar para dizer, Senhor, como o Senhor é bom. E já colocou aquilo no seu orçamento. E eu aprendi isso com minha esposa, viu? Quando ela ganhava um salário de R$120, né? Com baixo tempo e tal, muito legal. Mas é lindo, né? Você poder ver que a gente não doa para ser abençoado. A doação, a oferta, o dízimo é uma evidência da bênção de Deus. É você poder evidenciar para os outros e de tabela abençoar outros da bênção de Deus na tua vida, né?
do cuidado dele na tua vida, né? Bom, eu queria ir indo pro final aqui, eu queria pedir mais uma vez aqui a ajuda do pastor Carlos, chegamos à parte aqui do compartilhe, Certo. procurando uma pátria. Por que pessoas que vivem nessa postura de uma doação extrema, de fato estão, quando fazem isso, investindo no reino, estão dizendo para as pessoas de que a pátria dela não é de fato aonde ela mora mesmo, né? A pessoa quando ela está doando de verdade, cheia do Espírito Santo, gente, é diferente. O pensamento dela, a ideia dela, tudo é diferente. Os pés aqui, mas a cabeça... Ela tá transformada, porque olha só, realmente, é como nós falamos agora há pouco, essa mulher tinha 1001 motivos para não doar. Jesus poderia ter dito assim, olha, Jesus era profeta também, né? Jesus previa, olha, parte desse dinheiro que você está dando aí, ó, vai trair o filho do homem. Ó, vai ser usado isso aí com mau uso, né? Ou, etc. Ela pode se rebelar. Só que, gente, eu vejo Deus fazendo separação. Deus, ele diz o seguinte, não confunda sala, você não paga pastor. Uma coisa que a gente tem que levar em conta aqui. Muito legal isso aí. Eu tinha uma neura com isso aí no teológico. Não, né? tinha também, porque assim... Não, peraí. Olha o seguinte. Você não paga pastor... Aliás, para justificar aqui, gente, pastor também é dizimista. Eu e ele aqui. E eu sou dizimista há 30 anos, que é quando eu conheço o evangelho. Não me arrependo e tem que ser assim para sempre. Tá? Então é o seguinte. Mas aí pagar pastor... Não. Você não paga pastor. Você é fiel a Deus. Ponto. O que vai acontecer com esse dinheiro? Queridos, não compete a nós. Não compete a nós. Mas olha só, vamos dizer assim, para clarear um pouquinho, para você não ficar assim, nossa, mas o pastor falou isso. Não. Aceite, pronto. Aceite, não. A igreja adventista, graças a Deus, eu louvo a Deus que eu estou na igreja, que ela tem uma transparência incrível. Gente, essa igreja, pelo menos a igreja adventista do sétimo dia, rapidamente, 5 pontos. Ela se transformou em uma entidade legal. Se ela não se transformar em uma entidade, ela não tem essa transparência. Auditável. Exato, auditoria, decisões interna, em externa do governo. E detalhe, ela emite recibos, né, na hora de você dizimar, ofertar aquela coisa toda. Aí você pensa assim, mas e se eu chegar lá, dar uma oferta lá e sair da igreja e não vou ter nenhum recibo? Como é que funciona? A igreja, ela cria um recibo e não é o pastor que fica contando. São outras pessoas. Gente, é uma transparência tão grande. A Receita Federal, ela procura saber o que acontece na igreja adventista. Entendeu? Então, assim, é auditada, não dá nem para explicar, é complexo. Isso é muito bom. Eu tenho orgulho, sabe, pastor Fabrício? De cada sábado eu dar minha oferta, ou devolver meu dízimo, e não tocar naquilo. Já é direcionado para outro ministério. Então, assim, é uma transparência tão grande que eu sinto feliz, eu sinto orgulho do que vai acontecer. Mas, pastor, e se acontecer alguma corrupção, alguma coisa? Queridos, olha os exemplos da Bíblia. Ananias e Safira não duraram. Eli e seus filhos não duraram. Então, não se preocupe com isso. Deus sabe resolver, Deus sabe cuidar das suas igrejas. Mesmo porque a mão de Deus é bem pesada. E aí, sabe que surgiu uma pergunta também? Agora, eu coloquei na lição. Olha os insights. Surgiu aqui uma pergunta aqui. Mas peraí. Lembra qual o segredo de Tostines? É fresquinho porque vem demais ou vem demais porque é fresquinho? Quer dizer, como é que acontece a bênção? Você dizima para ser abençoado, para você fortalecer sua fé. Eu acho que está no quadradinho preto aí da sua lição. Sim. Né? Você oferta mais para você ser abençoado ou você vai tendo comunhão com Deus e com isso você vai dizimar mais? Queridos, eu não sei. É uma roda. Ela está girando. O importante é o seguinte, quando você entra nesse giro, é resposta de Deus. Você está respondendo a Deus. Então, oferte. Tenha comunhão. Faça tudo. Um vai fortalecer o outro. O ofertar vai te fazer olhar para Deus. O olhar para Deus vai te fazer olhar para a oferta com outro olhar. Então, entre. Simplesmente entre. Olha, aqui é uma coisa bem interessante, né? Porque a gente, quando alguém decide viver esse tipo de doação, de oferta extrema, né? Por que extrema? Além de você oferecer o que é melhor, né? Porque todo o contexto que a gente vive hoje, religioso, no mundo, aqui no Brasil, né, na própria igreja adventista, que obviamente não é perfeita, ela não é perfeita porque eu faço parte dela, né? A gente teria sempre vai ter algum motivo para poder desconfiar, para poder duvidar, pelo fator humano, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, aquela mulher, né, como também a de Sarepta, né, mas aquela mulher especial que vivia num contexto bastante corrupto, né, bem corrupto. E é óbvio que a gente, quando percebe, né, a seriedade com que a igreja, no caso adventista, leva a sério a questão dos dízimos, o cuidado, etc e tal,
A gente mesmo, se a gente quiser, pode encontrar motivos para não ser fiel a Deus, né? E muitos. Para a gente suspeitar de administração, de líderes, de pastores, da instituição, da forma como é feita, etc. Embora a igreja tenha tantos mecanismos, né? Tantos recursos para poder deixar claro. O próprio salário do pastor, né, adventista, ele é escalonado, né? Ele não tem um pastor porque ele mora no Rio de Janeiro e o outro no interior, ele vai ganhar mais ou menos, né? Vai dar o dízimo lá, os irmãos começaram a devolver mais dízimo. Não, o pastor vai ganhar um salário maior. O pastor de Perus ganha menos do que o pastor de Belém. Então, é legal demais isso. Mas ao mesmo tempo, quanto mais o dízimo aumentar, mais o evangelho vai ser pregado, e mais pastor vai ter, e mais igreja vai ter. É verdade, né? Então, quando as ofertas aumentam, aquela igreja não vai, ela não vai explodir, enriquecer, não, ela vai distribuir mais, ela vai abençoar mais. Um distrito que tem muito recurso, ela consegue ajudar um distrito que não tem tanto recurso a pagar aquele pastor, o obreiro, todas as engrenagens que envolvem o evangelismo vão ser puxadas por aquele que tem mais, porque esse é o princípio de Deus. Quanto mais você tem, mais você será cobrado, mais tem, mais abençoa. Então, o princípio de Deus, ele rege a igreja, em todos os sentidos, né? Inclusive o seu corpo ministerial. E quanto mais recurso ela tem, mais ela vai avançar. Mais oferta, mais igreja, mais terreno, mais dízimo, mais pastor, mais gente se formando, mais gente pregando e o reino avançando. Esse é o princípio da igreja de Deus. E é muito importante que você membro da igreja, você deve acompanhar na sua própria igreja, né? Não tenha receio com o devido espírito de conversar, de perguntar como é que é o orçamento. Eu quero um extrato dos meus recursos, eu estou depositando na pátria, no reino que eu creio que quero ir para lá. Então, não tenha receio de você. Acho que é uma boa reunião de igreja, né? A gente fala muito sobre isso. O pastor Listal fazia muito. Primeira pauta, tesourinha lá e fazia um relatório do que tinha entrado, tinha saído das despesas, do que entrou de disco, foi enviado para o mundo e tal. E orávamos por isso, porque aquilo é a representação de quê? Da bênção de Deus para toda a igreja. Estávamos como igreja contribuindo mais para o reino avançar. E é óbvio, né, que Deus deixou isso para que a gente não fizesse do nosso lar aqui. Nossa casa definitiva não é aqui. Nosso país, nós temos dupla nacionalidade. Somos brasileiros, mas somos cidadãos do céu. E quando a gente prioriza isso, é justamente isso que a gente está dizendo para Deus. Caminhando para o final agora aqui, Rana nos ajude aqui. Um princípio da proporção. Por que Deus, caminhando aqui para o final já, suas considerações finais também, estabeleceu esse princípio da proporção? O que ele queria nos ensinar com isso? Eu acredito que, como a gente conversou aqui, né, que de ser justo, né, como o pastor falou, e de entender que não é impossível para todos. Aliás, é possível para todos, né? É possível para todos. Não tem desculpa, não tem desculpa. Ele inclui todo mundo, né? Isso aí. E falando aqui um pouco, a lição se encerrando, ela fala que, aqui o texto da Ellen White, Desejado de Todas as Nações, fala que Cristo condenou severamente os abusos, mas teve cuidado para não diminuir a obrigação. Não é porque Cristo foi lá Ou não é porque teve alguém que fez o que era errado, ele disse, agora não vale mais não, tá? Ele foi lá, fez a punição, né? Aqui, voltando um pouquinho para a lição de segunda, fala praticamente a mesma coisa. Ao elogiar o ato dela, Jesus confirma que sua casa do tesouro ainda é o lugar em que ele espera que seus filhos levem os dízimos e ofertas. E ele não mudou, né? Então, assim... Nada mudou. Então, apesar de Jesus repreender aqueles que estavam fazendo as coisas erradas, do templo, né? Lá, cambistas, Isso. Lá em quarta-feira, o texto de Atos fala que tudo fica na memória, né? Tudo vai pro registro da memória, tanto as doações como as coisas erradas. Então, assim, essa memória... Temos que prestar contas, né? É o livro da vida. Então, assim, você tem que se preocupar com você, cara. Olha pra você... ver o que você tá fazendo, a sua parte. Seja fiel a Deus. Seja sem desculpas. Sem desculpas, porque ele estabeleceu, né, igual o pastor falou, um sistema proporcional, um sistema justo, né, que faz total sentido. O pessoal aí de exatas que gosta, pode olhar aí. Então, assim... E ele vai ser justo, né? E ele é justo, né? E é um exemplo, um sistema simples, eficaz, né? E graças a Deus também agradeço por estar numa igreja onde esse sistema, ele é transparente, né? Muito transparente mesmo. E... Que igreja inteligente, né, Irana? Que igreja inteligente. A Bíblia é inteligente. A Bíblia é inteligente. Eu venho desde a infância de uma outra igreja... que eu amo muito também, mas essa questão da dinâmica de
da administração, eu sou de ADM, né? Então eu gosto. Então, assim, a questão da administração é algo que a gente... Nunca sabe. É né? muito importante. É muito importante. Não é claro às vezes. Não é claro às vezes em outros ministérios, mas no nosso, graças a Deus, é. E a gente pode, né, ver isso. A questão das injustiças, cara, o dízimo e a oferta é você e Deus, sabe? É pra você. Deus tá querendo moldar você. Esquece os outros. Porque cada um vai prestar conta dos seus E quando a gente retém, não tá roubando o pastor, né? Não. Vou diminuir o salário. Não, você tá roubando a Deus. Malaquias, né? Quando eu não faço isso, Tá né? roubando. E lembre-se que é Deus. dízimos e ofertas, né? Aí. Elas estão em pé de igualdade, segundo a Bíblia. Não tem nenhuma superior à outra, nenhuma é opcional. A questão é que um Deus determina, não. Uhum. E isso vale pro meu filho que nem tem ainda salário. Ele recebe alguma coisa na mesadinha dele, alguma coisa, ele vende uma camisa, alguma coisa, ele já ali, olha, esquece de uma oferta, tá? Não, já tirei uma, já tirei o papai. E tal. É muito legal você educar desde criança. Eduque, fale, ensine, motive. E compartilhe esse princípio de Deus que é cheio de equidade, é justo, é equilibrado, é proporcional e inclui a todos. O empregado, o que ganha pouco, o que ganha muito, não importa quem é, Todos podem ser todos fiel a podem Deus. participar, todos de alguma forma na sua obra, e é isso que Deus vai observar. É interessante, né? Muito nas balanças do santuário, as dádivas dos pobres, motivadas pelo amor a Cristo, não são avaliadas segundo a quantia doada, mas de acordo com o amor que inspira o sacrifício. A providência de Deus delineou todo o plano da doação sistemática para o bem. Olha, para o bem do ser humano, para o nosso próprio bem, para a nossa própria segurança e para a nossa participação e envolvimento. Todos podem participar. Considerações finais aqui, pastor Carlos, acabou o tempo aqui, rapidinho. Um recado aí para quem está com dúvida, não sei se eu faço, se eu não faço, Olha, confio ou não no sistema de Deus. só vou te falar isso aqui. Quando eu estava no teológico, só minha esposa trabalhando, pagamos tudo, não trancamos um semestre, não deixamos de ser fiéis Glória a dizimistas Deus. e ofertantes, gás, tudo. E olha que ameaçava faltar, ameaçava, mas nunca faltou, nos formamos e Deus nos deu tudo. Amém, por isso. E isso sem contar a passagem dela toda semana para São Paulo, por causa do trabalho dela. Deus é maravilhoso. Eu não né? sei como. Então, recado, meu filho, Confie. não tenha medo desse Deus, dessa palavra e desse conselho. Rebequinha, palavras finais aqui antes da gente orar. Não deixe de quebrar um princípio, um seu princípio, porque alguém está quebrando. Nossa, boa! Sensacional. Não deixe também de contribuir com a missão. Às vezes a gente pensa no campo missionário, tem pessoas que elas dependem da oferta. Um missionário, ele depende de você. Então você está sendo um missionário ajudando outra pessoa a saber com as suas Sensacional. ofertas. Amém. Sensacional. Você não tá lá, né? Mas através dos seus dízimos, você Sua vai mão lá. chega lá, né? E vai bem longe. Sim, verdade. Ô, Johanna, ora pra gente aí, nosso tempo já estourou, e pede para que esse conteúdo de alguma forma motive alguém a ter também essa postura de uma doadora extrema, doar proporcional e sistematicamente conforme Deus pede pra gente. Ora aí. Amém, oremos. Santo Deus, Pai querido, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por tudo que aprendemos até aqui. Senhor, vemos aprendendo nesse trimestre sobre a fidelidade, sobre Deus, como devemos nos voltar, ó Deus, para esse princípio estabelecido por Ti desde a fundação do mundo. Santo Deus e Pai querido, nos ajude, ó Pai, a cumprir o nosso propósito, que é te adorar em tudo, nossos Amém. dons, talentos e recursos. Pai querido, que possamos ter entendimento de que o propósito é individual, de que o propósito e o chamado é de cada um. Não devemos olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para quem está fazendo certo ou errado, mas olhar para Ti e buscar todos os dias passos para chegar onde o Senhor famílias, todos que estão em casa também. Ajude, Pai, aqueles que necessitam tomar as decisões para cumprir o seu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Johanna, pela Amém. companhia, Eu pelo seu agradeço. testemunho, tá bom? Pela participação aqui, esforço de estar aqui, eu sei que não foi fácil. Pastor Carlos também, mais uma vez, muito obrigado pelos Valeu. insights, Tamo aí. pelas parábolas. Top demais. Eu tenho que escrever um livro. E Rebeca, obrigado mais uma vez, tá? Muito É, bom. pastor. Não abra muitos princípios, não é isso? Sim. Porque alguém não está sendo fiel, né? Verdade. Muito obrigado mais uma vez, tá? E a você que está em casa também, por favor, espero que você não somente escute, veja, mas compartilhe esse conteúdo
é o conteúdo da palavra que vai motivar alguém a ter uma vida de fidelidade a Deus. Por isso, mais uma vez, muito obrigado. Segue a gente nas nossas redes sociais. E tá ainda já caminhando para o final, mas ainda tem bênção por aí, tá? Por isso, nos encontramos no próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá!